E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui a algumas informações sobre o concurso da AGU. No último vídeo, nós falamos ali até a etapa de envio dos pedidos de abertura de concurso para o Ministério da Economia, para que atestem a disponibilidade orçamentária e aí, sim, a possibilidade de abertura de concurso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse período entre a autorização dada pelo Ministério da Economia e as próximas etapas, né? Que é um período assim, de muita atenção para quem vem estudando ou para quem planeja começar a estudar. E por que essa fase é importante? Porque normalmente as pessoas se desesperam na iminência de abertura de concurso e querem estudar sem planejamento, sem uma estratégia, enfim. E aí, ao Ministério da Economia falar, tem disponibilidade orçamentária, dá para abrir o concurso. E aí vem aquela fase de contratação de banca. Normalmente, para a carreira de advogado da União, a banca é Sebrasp, Procurador Federal idem, e Procurador da Fazenda Nacional é ESAF. Lembrando que a ESAF foi absorvida pela ENAP, né? Escola Nacional da Administração Pública, mas possui uma sistemática própria, digamos assim, né? A ESAF é uma metodologia própria, questões próprias ali, então tem um pouquinho de diferença na maneira de cobrança, mas nada que fuja totalmente da advocacia pública em geral, né? Então, após a autorização, a instituição vai buscar a contratação de banca por dispensa de licitação, né? E logo em seguida constitui-se as comissões, as bancas examinadoras, enfim, para organizar o cronograma, as etapas, fechamento de edital, etc., até a sua publicação. Essa fase é importante para o candidato que está numa preparação constante já. Por quê? Veja, e aqui eu dou um alerta muito importante para quem estuda para procuradorias municipais e procuradorias estaduais, que muita gente ainda acha que não dá para estudar para procuradorias municipais, estaduais e para as carreiras federais da advocacia pública, mas dá sim, gente. E é muito comum pessoas serem aprovadas em concursos de diversas esferas. Ao contrário da magistratura, que você tem a magistratura estadual e a magistratura federal com enfoques muito diferentes, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, com enfoques diferentes. Na advocacia pública o enfoque não é tão diferente assim. Porque você pegar a Procuradoria Municipal, normalmente a maior diferença vem legislação local e direito urbanístico. Procuradorias estaduais, mesma coisa, exceto em relação ao urbanístico, mas a legislação local, basicamente essa é a diferença. E vou dar um exemplo aqui da carreira de advogado da União, você tem internacional público, internacional privado, então essas são as diferenças, mas em essência a estrutura de disciplinas é a mesma. Vamos colocar aqui para o concurso para advogado da União, procurador da Fazenda Nacional e procurador federal. 80% das disciplinas são semelhantes. Agora, você tem que dar uma atenção em alguns pontos. Por exemplo, PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, tributário é mais aprofundado. Então, enquanto para advogado da União você ter aquelas noções de direito tributário, para procurador da Fazenda Nacional, se você tiver apenas noções de direito tributário, você não será aprovado. Para procurador federal, tem um pouco mais ali de legislação de seguridade social. Então, com algumas adaptações,
o candidato bem preparado consegue fazer qualquer uma. Tanto as carreiras da advocacia pública federal, como as estaduais e as municipais. E por que eu incluo também as estaduais e municipais? Vejam, quais são as principais disciplinas da advocacia pública? E eu digo isso em geral: constitucional, administrativo, civil, processo civil, tributário, trabalho e processo do trabalho, que na maioria das vezes cai. Eu até separei algumas aqui. Ambiental, financeiro e econômico. Então veja, se você já vem estudando para advocacia, para procuradorias municipais, principalmente, né, já que as estaduais deram uma segurada, mas também as estaduais, e querem fazer os concursos da AGU, vocês estão no caminho da preparação. Vão fazer as adaptações conforme a carreira. Eu falei no vídeo anterior, inclusive, no último concurso da AGU para advogado da União e procurador da Fazenda Nacional, cerca de 80 candidatos foram aprovados nos dois. Por quê? Por conta da semelhança dos concursos, das disciplinas, da cobrança. A minha recomendação, olha, esqueçam esse negócio de estudar só para a Procuradoria Municipal, ou só para a Procuradoria Estadual, ou só para o concurso, para advogado da União, para procurador da Fazenda, para procurador federal. É importante ter um enfoque? Só que ao meu ver, não compensa. Não compensa. Por quê? Veja, se você estudar bem direito constitucional, se você estudar bem direito administrativo, civil, processo civil, tributário, ambiental, trabalho, processo de trabalho, seguridade social, vocês vão fazer qualquer concurso de advocacia pública. O concurso está na iminência de sair. É um municipal? Inclua um urbanístico ali, que é para você ter noções. Inclua o internacional público depois. Isso se não houver tempo, óbvio. Se houver tempo, veja, quem pode o mais, pode o menos. Então, se você está estudando bem para um número maior de disciplinas, você vai abranger as procuradorias estaduais, que normalmente têm menos disciplinas do que os concursos da AGU, e procuradorias municipais, que também têm menos. E a advocacia pública não tem segredo em termos de concurso, de cobrança. Não tem segredo, não tem muitas peculiaridades que, por exemplo, processo civil. Processo civil, se você vai estudar para advocacia pública, não tem muita diferença se é um concurso da AGU, se é um concurso estadual ou se é um concurso municipal. Tem só aquelas questões relacionadas ali às competências da Justiça Federal, etc. Mas, em essência, não tem tanta diferença assim. Então, será que compensa ter essa diferença de cobrança? Enfim, essa diferença tão grande de preparação? Veja, vou dar um exemplo. Magistratura Federal. Se você vai estudar direito civil para a magistratura federal, você não vai dar tanto enfoque em direito de família. Agora, se você vai estudar para a magistratura estadual, direito civil, aí você vai dar um enfoque muito grande para direito de família. Então, existem algumas diferenças que em outras carreiras, como magistratura e Ministério Público, que não existem na advocacia pública. Então, repito, esse momento agora em que se fala de abertura de concurso, da possibilidade, volta ao vídeo anterior. Se você não assistiu, dê uma olhadinha lá. Pode ser que saia semana que vem a autorização do Ministério da Economia e pode ser que saia daqui a 4, 5, 6 meses, 8 meses, 1 ano. Mas, vejam, a preparação deve acontecer como se o concurso fosse sair semana que vem. Porque quando sair, a concorrência será enorme e os candidatos que tiverem um maior tempo de preparação, com certeza sairão na frente. Então, em resumo, nesse período aqui é para dar atenção para essas disciplinas: constitucional, administrativo, financeiro e econômico, tributário, ambiental, civil, processo civil, trabalho, processo do trabalho e seguridade social.
quem quiser competir tem que ter uma base boa nessas disciplinas, que serão assim a espinha dorsal desses concursos. E aí haverá a possibilidade de o candidato concorrer efetivamente com chances nos concursos de advogado da União, de procurador da Fazenda e de procurador federal. Então, base sólida. Esse é o momento de construir uma base sólida de conhecimento, sem desespero e sem afobação. Nos próximos vídeos a gente vai continuar conversando um pouco sobre edital, sobre uma preparação mais específica, sobre organização, organograma, calendário de estudos, enfim. Continue acompanhando, se inscrevam no canal, ativem as notificações e boa sorte e bons estudos a todos. Até mais.